Ok, pessoal, nós estamos iniciando hoje o quarto capítulo do livro do Maimônides, 8 capítulos, e nós faremos o estudo desta noite, Leilui Nishmat, para a elevação da alma de Yaakov ben Rahel Zichrono Libraha, que ele tem uma elevação lá no Gan Eden, no Jardim do Éden, se Deus quiser. Só para recapitular um pouquinho, às vezes a gente esquece o que a gente está estudando. Esta obra do Maimônides, chamada 8 capítulos, ela é uma obra que Maimônides ele escreveu como prefácio à Ética dos Pais. Ética dos Pais é aquele trecho da Mishnah, faz parte das Mishnayot, escritos, estamos falando aí, mais de 1.800 anos atrás, que é uma coletânea dos ditos dos sábios, que eles mais falavam, conselhos que eles davam de como conduzir as vidas. Aí, uma vez que o Maimônides ele está mostrando como que a pessoa deve viver em termos espirituais, porque essa obra não é uma obra de leis, assim como a Ética dos Pais não é uma obra de leis, é de comportamento. Então ele decidiu escrever esses 8 capítulos para poder entender como é que é a alma, assim como o corpo tem os seus issues, os seus problemas, as suas enfermidades e as suas curas, também a alma também carrega os seus problemas e as suas curas. Então, este é o conceito, é isso que ele tá querendo, isso que ele falou, isso que o Maimônides ele está falando aqui para a gente. Então, nós estamos no capítulo 4. Esse capítulo 4, nós vamos começar a falar sobre o tratamento das doenças da alma. Nós vamos ler e nós vamos explicar, porque é muito bonito da maneira que ele nos ensina. Só para relembrar também aquelas pessoas que tiveram com a gente no nosso curso de Ilhot Deot, das leis de comportamento, nós vamos ver que esse capítulo, para quem estudou com a gente nas aulas de quinta-feira de Ilhot Deot, vai ver muita coisa parecida, muito. A gente vai ver que aqui é a base. Lembra, aliás, surgiu a ideia de estudar os 8 capítulos como um complemento do curso de Ilhot Deot, como um complemento, tá certo, daquela do estudo que a gente havia feito, entendeu? Essa é a ideia. Então, nós vamos começar a estudar o capítulo 4 e vocês vão relembrar disso. Só para poder relembrar o tópico que a gente havia dito naquela ocasião, a gente havia dito que, de um modo geral, Maimônides ele acha que a pessoa deve seguir o caminho do meio. Né? A gente falou o caminho do meio, o caminho da verdade, nem a extrema direita, nem a extrema esquerda. É isso que a gente vai ver nesse capítulo. Ele vai dizer quando é necessário a gente ir para um lado extremo. Isso também ele vai falar e a gente vai estudar logo, logo. Ele vai explicar isso exatamente. Então, bora lá. Diz para nós o Maimônides, capítulo 4, sobre o tratamento das doenças da alma. Boas ações são aquelas que se equilibram no meio. Tá vendo? Logo aqui ele fala, o caminho do meio. Isso é chamado boas ações. Ele vai dividir, pega nas palavras, tá? Porque aqui vai ter um trocadilho, a gente precisa se acostumar com a linguagem dele para a gente entender, mas eu estou aqui para explicar, a gente vai juntos. Boas ações são aquelas que se equilibram no meio, entre dois extremos que são ruins. Veja, boas ações é o caminho do meio. Quais são os dois extremos que são ruins? Então, um deles é o excesso. Às vezes o excesso de boas ações é uma coisa ruim, e a gente vai entender o porquê. Já vamos entender o porquê. Tá? E o outro é a deficiência. A deficiência é quando a pessoa ela deixa simplesmente de fazer boas ações. Quer dizer, por que fazer em excesso é ruim? Nós já vamos ver o porquê. Nós vamos ver que contexto ele está falando que em excesso é ruim. E a deficiência dá para a gente entender mais fácil porque é ruim, porque a pessoa está deixando de fazer o que ela era capaz. Agora, por que fazer em demasiado também é um caminho ruim? Porque é quando você faz e você sai do prumo, você sai da regra geral, onde você pode se prejudicar. É esse o conteúdo que ele está falando. E nós já vamos explicar isso, vocês vão ver na linguagem dele. Então ele diz assim, as virtudes são estados, são características da alma e disposições adquiridas no meio, entre duas condições ruins da alma, uma das quais é excessiva e a outra é deficiente. Então ele traz o seguinte, todo jogo da vida
Vocês já devem ter escutado isso zilhões de vezes em outras palestras, em outros shiurim. Tikkun olam. Nós temos que consertar o nosso mundo. Existe um mundo, o macrocosmo, existe o microcosmos. Tem um grande mundo, tem um pequeno mundo. Nós devemos consertar o nosso mundo. O que quer dizer consertar o nosso mundo? Nós explicamos em aulas anteriores que nós devemos simplesmente equalizar as nossas virtudes. E quando o equalizador está neutro, então ele está com todos os pinos do equalizador no centro. Então, e cada um vem com um pino, com um hertz, né, com uma onda de alguma virtude, ou seja, bondade, severidade, etc., com um equalizador, se é para cima ou para baixo. Cabe na vida, o Tikkun Olam é a gente ver, analisar as nossas virtudes e tentar equalizá-las, tentar colocar no caminho do meio. Quando a gente coloca no caminho do meio, isto é chamado uma coisa boa, isso é chamado a virtude, ela está tininda, ela está correta. Esse é o caminho perfeito. Se ela está em excesso ou ela está em deficiência, isto é chamado condição ruim. Isso não é chamado condição boa, isso é uma condição ruim. Veja só, vamos continuar. Certas ações necessariamente resultam dessas características, tá certo? Quer dizer, de acordo com como que está o teu equalizador, assim você vai agir. Por isso a gente chama isso de virtudes, que são as características da alma. Ele vai trazer um exemplo. Por exemplo, moderação é o hábito moral no meio entre luxúria e insensibilidade ao prazer. Beba com moderação. Lembra desse papo? Eu não gosto desse eu estou brincando. Quando ele fala moderação, significa, o que ele fala, é o caminho do meio entre, ele está falando aqui no caso, luxúria, imagina o prazer que a pessoa ela tem em excesso por sexo, etc. E tem aquela pessoa que ela tem uma insensibilidade ao prazer, tá certo? Uma pessoa que ela não tem, não consegue ter prazer nenhum. Então, qual que é o caminho certo? É o caminho moderado. Não muito para lá e nem muito para cá. Quer dizer, não em excesso disso e não na falta disso. Sim, o caminho moderado. Então, ele traz que a moderação é o caminho do meio entre a luxúria e a sensibilidade. Assim, a moderação é uma das boas ações, porque ele começou o capítulo dizendo o que é uma boa ação. Boa ação é o caminho intermediário. E no caso, a moderação, no caso dos desejos físicos, desejos carnais, a moderação é uma das boas ações do estado da alma que produz moderação, é uma virtude moral. Então, a pessoa que ela tem uma virtude moral, uma pessoa dosada, uma pessoa que não está nem além para cá, em excesso, e nem na falta dele. Então, o que seria o excesso? A luxúria é o primeiro extremo, tá certo? Quando o cara tem excesso, o cara é compulsivo, o cara não aguenta, ele é uma pessoa que tem é um dos pecados capitais, a luxúria. E a insensibilidade também, né? A insensibilidade total ao prazer é o outro extremo. Quando a pessoa, você quer saber, não tem, não quero, não gosto, não mexo, não tem absolutamente nada, prefiro me deixar na minha, etc. Aquela pessoa fria. Isso não é bom. Ambos são totalmente ruins. Quer dizer, você poderia pensar que o excesso é bom. Não, não, não. O caminho bom, o caminho de boas ações, o caminho que a gente chama o caminho correto é o caminho do meio. E ele vai trazer inúmeros exemplos na nossa vida de que quer dizer o caminho do meio. Então, ele começou com a luxúria e a insensibilidade. Qual que é o caminho do meio entre luxúria e insensibilidade? Moderação. Então, ele traz os dois estados da alma que necessariamente causam luxúria, o estado excessivo, e também a insensibilidade, o estado deficiente, são ambos vícios morais. Entendeu? Isso é chamado vício, quer dizer, isso é chamado algo errado que a pessoa ela precisa retificar. Ele já vai explicar como é que a gente retifica um vício. Calma, muita calma nessa hora, a gente já vai ver. Ele já está falando que o caminho certo é o caminho do meio, e qualquer ponta, para lá, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, entendeu? É chamado momentos ruins, é chamado o que ele chama de vício. Uma pessoa insensível é uma pessoa viciada, fria, uma pessoa que ela é extremamente quente, ela é viciada, certo? Da mesma maneira, agora vamos ver agora qual que é o meio entre a avareza e a extravagância. Diz ele o seguinte, vamos ver mais um exemplo. A generosidade, a gente olha o que quer dizer esse conceito de generosidade, é o equilíbrio entre a avareza e a extravagância. Sabe aquela pessoa que
O que quer dizer? Então, o que ele fala aqui? Até tem um número 3 aqui, deixa eu ver o que ele traz aqui no fim do livro, que ele tem que ter uma nota que vocês não têm. Deixa eu só ver se ele fala alguma coisa a respeito aqui atrás, se ele está pegando sua fonte, ou se ele tem um comentário maior. Então ele fala, ó, então o que ele está falando da liberdade? Ele diz assim, refere-se à atitude correta no gastar dinheiro consigo mesmo. Né? Então, isso que ele está querendo. A generosidade, perdão, meio errado. É a correta disposição de dar boas coisas às outras pessoas. Generosidade, estou lendo aqui no comentário que vocês não têm, é a correta disposição de dar boas coisas a outras pessoas. Tá certo? Isso quer dizer generosidade. Então, você, por exemplo, ele traz aqui como exemplo a pessoa deixar respigas num canto do campo para os pobres, entendeu? Isso quer dizer generosidade. Isso não. Agora, o cara, o que é o caminho do meio entre a avareza e a extravagância? É o cara que não é absolutamente nada, e o cara que dá demais. Então a pessoa precisa dosar, sabe? Ser generoso. Coragem é o meio entre a temeridade e a covardia. Quer dizer, você tem que ter coragem, tá certo? Tá certo, mas ao mesmo tempo, o que quer dizer coragem em excesso? Coragem em excesso pode te colocar em maus lençóis, como ele vai explicar logo a seguida. Logo virando a folha, a gente vai ver que ele vai explicar qual que é o ruim. Primeiro está falando do caminho do meio. Na vida a gente tem que ter coragem, mas com dosado. É o meio entre a temeridade, o temor e a covardia. Porque você pode falar, olha, não, eu temo, eu sou covarde, etc. Então qual é o caminho correto? Ter coragem. Amor próprio é o equilíbrio entre a altivez e a degradação. Amor próprio, você tem que ter amor a si próprio, mas não como você acha. Você não tem que se achar que você é o galã, que você é o rei, que você sabe que não existe nenhum outro além de você, que você é o super extra. Então essa é a ideia da altivez. E também, ao mesmo tempo, você não pode sabe, se acabar com você, dizer que eu não presto, não vale nada. Então você tem que ter um amor próprio. Então isso é o equilíbrio. Quem tem um amor próprio é a pessoa que se respeita como deve e não se rebaixa perante coisa alguma. Tá vendo? Quer dizer, o cara que ele tem amor próprio, ele sabe o seu nível, ele sabe o seu valor e ele não vai se rebaixar, sabe? Ele sabe exatamente quem ele é. Tem que tomar cuidado para não subir na cabeça. Altivo é aquele que se respeita mais do que deve. Altivo é aquele cara que ele está se achando, né? Ele já está se achando o rei da cocada. Calma aí, amigo. Tá bom? Você sabe quem você é? Ok. Tá bom, então você não vai fazer serviços que não te correspondem por conta de você não se denegrir o teu nível que você tem, mas ao mesmo tempo não pensa que você é, é o dono do pedaço, que você é tudo da vida. Isso você não pode deixar que leva a tua cabeça. Isso é altivo, certo? Ele fala, altivo é aquele que se respeita mais do que deve. E, na folha, essa página 24, quem se degrada é a pessoa que age de maneira muito baixa e vergonhosa. Eu não sou nada, eu não presto, vou andar igual, sabe, um schlepper, eu vou com roupas rasgadas e sujas. Eu não... Sabe aquela pessoa que ela se envergonha, e ela, sabe, uma pessoa que vive baixa porque sabe quem eu sou, eu não sou nada. Calma aí, isto não é bom, tá certo? Então, isso que ele fala, que a pessoa tem que ter um amor próprio, não demais, para não se achar igual o rei da cocada que a gente falou, e também não para poder se menosprezar. Então, por isso tem que ter um amor próprio, caminho do meio. Agrado é o meio entre a irritabilidade e a apatia. Esse é o agrado. É o meio entre a irritabilidade e a apatia. Quem é apático? Apático é aquele que fica quieto, sabe? Fica quietinho, inativo pela sua insensibilidade. Quer dizer, sabe, né? Você podia dar um agrado, você podia falar uma boa palavra, você fica quieto. Por que você fica assim? Porque, na verdade, você tem uma insensibilidade tão grande que a natureza é fria e flegmática. Entendeu? É o oposto ao irritado. O irritado é aquele cara que se esquenta. Tá certo? Então, quem é o agrado? O caminho é o meio entre a irritabilidade
entre aquela pessoa que se irrita por qualquer coisa, e entre aquela pessoa que é apática, aquela que não nada lhe toca, que é caracterizado pela sua sensibilidade e natureza ardente. Quem é isso? O irritado. A pessoa irritada, ela tem uma sensibilidade, sabe, queimando, forte, né? Essa pessoa, ela se irrita por qualquer coisa. Diz ele, Maimônides, a pessoa precisa procurar ser o caminho do meio. O caminho do meio, nesse caso, é agrado, é o meio entre a irritabilidade e apatia. Humildade é o equilíbrio entre orgulho e rebaixamento. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala humildade, não significa a pessoa estar no chão e deixar que pisem ele. Isto não é humildade, isto é rebaixamento. A humildade é o caminho intermediário, tá? Entre o orgulho, que a pessoa ela se acha que ela é, e entre aquela pessoa que se rebaixa também totalmente, etc. Tá, que a gente falou, parecida com aquela sistema que a gente falou, a pessoa que ela anda age de maneira muito baixa e vergonhosa. Então, às vezes, a pessoa que ela é humilde, ela pensa que agindo assim, ela está sendo humilde. E, na verdade, isso não é humildade. Humildade, a pessoa, ela sabe muito bem quem ela é, tá certo? Ao mesmo tempo, ela não deixa as coisas que ela sabe ou que ela conhece subir na cabeça dela. Tá? E, ao mesmo tempo, humilde não é aquela pessoa que ela se rebaixa e pesa para as pessoas pisarem, etc. Contentamento é o meio entre ganância e preguiça. Tá vendo? Contentamento é o meio entre a ganância da pessoa e a preguiça, tá certo? A ganância da pessoa nunca sacia ela. Ela vai buscar sempre querer mais e mais e mais. Então ela nunca vai estar contente. Então, e também a preguiça, você não alcançou, você não ganhou nada, tá certo? Então você também não vai ficar contente. E o contentamento é quando você sabe o que você ganhou, deu, dá para você viver hoje em dia, graças a Deus, eu trabalhei, eu fiz, eu fico feliz com aquilo que eu tenho, então eu estou contente. Então, o contentamento é o meio entre a ganância e a preguiça. Pessoal, muito bonito o que ele está falando aqui, né? Você vê como o Maimônides traz as características e como que a pessoa ela deve centralizar, né, o seu equalizador para não ser nem muito para lá, nem muito para cá, e sim pegar o caminho do meio, que é o caminho correto, que é o caminho da verdade. A gente explicou em Rodeot, quando nós explicamos as leis de comportamento, falamos que o caminho do meio é o caminho da verdade absoluta. Só para poder falar uma coisa a mais, que está ligado ainda com a festa de Pêssah, sobre isso que ele está querendo dizer aqui, humildade. Existe só vou falar um conceito, talvez isso tinha que se explorar melhor, não é aula do Pêssah aqui, mas não vou poder falar. Na festa de Pêssah, por exemplo, queria mostrar esse lado da humildade, a que nível tem que chegar esse conceito de humildade correta pelo judaísmo, isso é importante, tá? Dizer. Na festa de Pêssah, você tem 3 nomes. Você tem como a Torá chama a festa de Pêssah. A Torá chama a festa de Pêssah Hag HaMatzot. Assim a Torá chama. A Torá não fala Hag HaPesach. Na festa de Pêssah, Hag HaMatzot é a festa das matzot. Existia a oferenda do Cordeiro Pascal, que era chamado Korban Pêssah, certo? Mas a festa de Pêssah é chamada na Torá como Hag HaMatzot. Tem a festa como é que ela é chamada no Sidur. No Sidur, quando a gente fala Hag HaMatzot, a gente fala Zman Herutein, é o tempo da nossa liberdade. A gente fala isso também na Tfilá, Zman Herutein, tá certo? Isso a gente diz isso na Tfilá, que é o tempo da nossa libertação. E por fim tem a festa como o povo de Israel chama, que é popularmente, como a gente chama, olha, vai ter Pesach, a gente chama a festa de Pesach. Qual que é a razão desses 3 nomes? O que representa esses 3 nomes? Então, tem uma análise muito maior do que eu vou queimar aqui o cartucho, mas eu vou poder dizer para vocês uma coisa bonita. Uma vez que a festa de Pesach é o nascimento do povo judeu, porque quando saímos do Egito, a gente recebeu a Torá no Sinai, então precisava educar o povo, precisava reeducar o povo que tinha passado 210 anos escravos do Egito, para eles estarem aptos de receber a nova doutrina que Deus estava tirando o povo de Israel da escravidão do faraó para eles tornarem servidores de Deus no Monte Sinai. A gente mudou o patrão. Antes era o faraó, agora nós somos servos de Deus. Tá certo? E Deus precisava, então, nos educar. Etc. Agora, o processo de educação envolve 3 pontos. Então, quais são os 3 pontos de educação? Então, primeira coisa, para ouvir, para que haja influência
para que haja ensino, tanto faz de pai para filhos, ou para o professor, para os alunos, para que haja uma influência. É necessário que a pessoa que vai captar, ele reverencia o mestre, e é extremamente necessário que ele seja humilde naquela hora. Ou seja, ele precisa pegar o utensílio dele, que é toda a cabeça dele. Ele está entrando numa aula, agora eu não posso misturar as minhas ideias com as ideias que o meu mestre está falando. Eu preciso esvaziar a minha cabeça, preciso esvaziar o meu recipiente, para agora estar apto para poder comportar tudo aquilo que o mestre vai falar. Esse ato de esvaziar o copo, aquela expressão que todo mundo conhece, que copo cheio, não entra nada. Então, se você entra numa aula achando que você sabe para discutir com o mestre, então você está perdendo. Enquanto você está pensando com a tua cabeça, você perdeu o que o mestre está falando. Primeiro passo para a pessoa, ela para que possa haver uma certa influência, é necessário que a humildade. Você tem que esvaziar o teu copo. Mas, ao mesmo tempo, esvaziar o copo não significa quebrar o copo. Isso é muito importante. Esvaziar o copo significa eu sei que eu sou um copo. Quer dizer, eu sei que eu sou uma existência. Não é que eu não sou nada. Eu só estou trazendo esse exemplo porque lembra que ele falou rebaixamento, que a gente falou orgulho e rebaixamento. Rebaixamento é aquela pessoa que ela acha que não é nada. Ela simplesmente ela se faz de nada. Quando a pessoa se faz de nada, isso não é humildade. Isso é falso, isso é terrível. Isso a gente falou aqui no Rambam, isso é uma coisa ruim, isso é uma doença. A pessoa que ela se rebaixa até o nível que ela não conhece a sua própria existência, quem ela é, então ela quebrou o copo, ela não esvaziou o copo, ela quebrou o copo, de novo não vai comportar. Então, uma pessoa que ela acha que não é nada, então nada. Eu não sou nada, eu não sou entender, eu não sou um burro, eu não presto, etc. Acabou para você a vida. De novo, você nunca vai comportar nada. Quer dizer, então, é de extrema necessidade que a pessoa ela saiba que ela é. Depois ela precisa esvaziar o seu copo. Depois que ela esvazia o seu copo, certo? Ela precisa ter a liberdade de pegar aquilo que o mestre falou e começar a interpretar com a cabeça dela, certo? Isso é o sinal de liberdade. Ela precisa ter liberdade de expressão. Para ter influência, tanto o professor com o aluno com o professor, precisa ter liberdade de expressão. Você não pode entrar numa sala de aula com medo do professor, porque uma pessoa que ela tem vergonha, ela não aprende, ela não estuda. Lo baixar no obediente. Vai ver também nesse capítulo, ele vai falar sobre isso. Que uma pessoa nesse capítulo que a gente está estudando do livro, uma pessoa que ela tem vergonha, ela também não aprende. Quer dizer, o segundo estado é liberdade de expressão. Um aluno que tem liberdade de expressão, filhos que têm liberdade de expressão com os pais, creme de la creme. Isso aqui realmente, pode haver grandes influências, pode realmente, há ensino aqui. Porque o filho ele pode falar o que ele quer, é importante na hora da educação a liberdade de expressão. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que quando o professor ele mostra e ele ensina para o aluno, ele não dá de mão beijada tudo. Ele dá a matéria de uma maneira tal que ele instiga o aluno a usar suas próprias forças para tentar um dia ser mestre. Esse é o verdadeiro ensino. Porque se o teu filho ou se o teu aluno, enfim, ele espera que tudo vem de você, o que vai ser o dia que você não vai estar aqui? Deus nos livre. Isso há de acontecer, entendeu? Uma hora chega. Então, se você não deu para ele meios de como ele pode, com sua própria força, instigar de ser um dia mestre, de ser um dia pai, e você vai embora, o mestre ou o pai, então você acabou com a vida dele, porque ele não sabe, ele nunca instigou, ele nunca tentou saltar do nível dele para um nível maior que ele. Ok? Pegaram esses 3 itens, eu vou voltar. Humildade, a gente falou a humildade, a anulação que a gente tem que ter, a anulação não completa, a gente tem que saber que é um copo, liberdade de expressão, e depois tentar saltar do seu nível para o outro. Esses são os 3 nomes da festa de Pesach, ok? Primeiro é chamado Hagamatzot. Matzah é humildade, aquele pão que não levedou, sabe? Aquele pão que não fermenta. Matzah simboliza a humildade, tá certo? Então é o primeiro estágio. A primeira coisa para você, né? Porque Pesach é a festa do nascimento do povo judeu. Então aqui
todo o processo da noite do Seder é o estudo, é o ensino, é o processo de conexão de Deus com o povo, preparando eles para receber a Torá. Então, primeiro tem que ter humildade, a matzah, o pão ázimo, sabe aquele pão que não fermenta, é o primeiro estágio de educação. Depois, o segundo nome da festa, é o tempo da nossa liberdade, Zman Herut. Herut é liberdade de expressão que a gente tem que ter. No escravo, quando escravos no Egito, nós não havíamos liberdade de expressão, pois o escravo não tem liberdade de expressão. O que difere do patrão do escravo é que o patrão outorga, o patrão delega, o patrão ordena, o patrão fala. O escravo é mudo, calado, não tem direito de expressão. Liberdade de expressão é o segundo nome da festa, Herut, festa de Pesach. E terceiro é Pesach. Pesach é saltar. A gente tem que tentar instigar o aluno a saltar e subir de nível, e alcançar um nível superior, para que ele possa também amanhecer um pai, progenitor, para que ele possa amanhecer também um professor. Daqui a gente está vendo os três nomes da festa. Está, é um ponto interessante que a gente aprende da festa de Pesach sobre isso. Eu só trouxe isso para poder dizer para vocês que quando a gente fala de humildade, não significa a pessoa ela estar rebaixada, que nem ele falou aqui, que senão isso não é bom, isso é coisa ruim. Presta atenção nesse parágrafo bom coração. Veja só como é que ele diz assim. Existe o conceito, tá, que é chamado de bom coração, tá? E a gente vai ver que às vezes o excesso de bom coração muito bom é ruim. Você tá aí, ó. Tem um bom coração, que é top, e o muito bom é ruim. Vamos ver o que ele está querendo dizer aqui. Presta atenção no foco, mas a ideia é a mesma. Equilíbrio, caminho do meio. Bom coração é o equilíbrio entre o ruim e o muito bom. Ter um bom coração é o equilíbrio entre o ruim e o muito bom. Puxa, que mal tem o muito bom? Muito bom. Se bom é bom, muito bom é melhor ainda. A gente vai ver que não. Nem sempre o muito bom ele é melhor. Por isso que esse parágrafo é importante, porque é um paradoxo que parece, né? Olha, o bom coração é o equilíbrio entre o ruim e o muito bom. O muito bom deveria ser bem melhor do que o bom. Mas ele explica que não. Olha só como é que ele explica. Já que não temos as palavras para definir estas ações, temos de dar a explicação e o significado do que os filósofos querem dizer. O que os filósofos falam? A pessoa de bom coração é o exigido, tá? O caminho que ele está falando que é o correto. A pessoa de bom coração é aquela que tem toda a intenção de fazer o bem para as pessoas com seu corpo, dar seu conselho, seus bens e toda a sua capacidade, vírgula, em que condições? Sem ferir ou envergonhar a si própria. Vocês estão vendo que coisa bonita? Bom coração. Ok, o que quer dizer um bom coração? Eu tenho que fazer onde fazer o bem, com o meu corpo, dar conselho, sabe? Eu vou ajudar com os meus bens, o que o que eu puder ajudar, desde que eu não venha me ferir a mim mesmo ou me envergonhar. Este sim é o equilíbrio. O equilíbrio é isso. Pessoal, eu preciso falar para vocês. Ele vai falar mais para frente, mas eu preciso falar para vocês aqui esse ponto. Estamos falando aqui o caminho correto. Lembra que a gente falou, o caminho da verdade é esse. Se a pessoa ela quer exceder e fazer mais do que isso, mesmo que ela vai se ferir, etc., isto não é o mandamento. O mandamento é o do meio. Se quer fazer mais, você está fazendo mais do que a lei manda. Okay? Existe essa expressão no judaísmo. Existe a expressão que Hassidim, as pessoas que são chamadas Hassidim, tem a palavra Hassidim. Hassidim são pessoas que fazem mais do que a lei manda. Ele vai trazer mais para frente, mas eu já quero dar essa dica, porque quando a gente voltar para lá, vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. Aqui ele está dizendo qual que é o caminho correto, cara. O caminho correto é o bom coração. Eu tenho que te ajudar desde que eu não vou me ferir. Não tem o dever na Bíblia Sagrada de eu te ajudar e eu sair e eu perder. Se eu vou me ferir, se eu vou me envergonhar te ajudando, eu não preciso te ajudar pela Bíblia, tá certo? Porque Adkan, sabe? Eu vou te ajudar até quando eu posso. Agora, se eu vou te dar, eu vou perder. Vou perder e eu vou precisar. Eu vou te dar e eu vou me envergonhar. Isto não é o caminho do meio. Isso não é equilíbrio. Só isso que ele está falando aqui. Entenda que ele está falando qual que é o caminho do meio. Qual que é o caminho correto.
eu tenho que ajudar, desde que eu não vou me ferir ou me envergonhar a si próprio. Esse é o que sim é o equilíbrio. Qual que é o ruim? O ruim é o oposto. Não querer agradar a ninguém em nada, mesmo que a pessoa não perca. Sabe, você podia agradar uma pessoa, você podia ajudar uma pessoa, não vai te faltar absolutamente nada. Não faça esforço e nem tenha prejuízo com isso, sabe? Você não fez, não te custou nada, cara. Sabe? Faz isso, não vai te perder nada. Não, não quero. Você é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa de bom coração, porque para ela não custaria absolutamente nada. Ela poderia ter feito e ela não faz. Simplesmente ela não quer. Então isso é chamado de uma pessoa ruim. Puxa vida, não vai te envolver esforço algum, você não vai ter prejuízo algum. Este é um extremo. Esse é o extremo ruim. Agora, qual que é o extremo? O coração muito bom. Coração muito bom não é bom? Ele fala, não é o equilíbrio. Por quê? Porque o coração muito bom é quem faz as coisas descritas acima. O cara, o que que ele faz? Ele vai ser para a pessoa, vai fazer o bem para as pessoas com o seu corpo. Ele vai dar conselho para as pessoas. Sabe, ele vai os seus bens e toda a sua capacidade, etc., sem ferir ou envergonhar a si própria. Mas, o que acontece? O coração muito bom é aquele que faz todas essas coisas com um bom coração, mesmo que o prejudique ou envergonhe, ou tenha de fazer muito esforço e tenha grande prejuízo com isso. Este é o outro extremo. Mas, bom, eles dizem, veja, esse não é o caminho da verdade. O caminho da verdade é o caminho do equilíbrio. O caminho do equilíbrio é faça o bem enquanto nada te ferir, enquanto isso não envolve, não vai te prejudicar, você não vai se envergonhar, então ajuda. Se você deixa de fazer, é o ruim. Se você faz em excessivo, ou seja, se você faz coisas que levariam você a ser prejudicado e envergonhado, e mesmo assim você faz para o outro, isso é o extremo oposto. Não é o ruim, é o muito bom que ele chama assim. E o muito bom, você não é obrigado a fazer. Quer fazer? Pode fazer? Vamos discutir isso mais para frente no capítulo, nós vamos estudar devagarzinho. Só quero dizer para vocês que este capítulo que nós estamos estudando, ele realmente é grande, não é igual aos capítulos anteriores, que era uma página apenas. Então, aqui deu para entender, por isso que eu queria falar nesse capítulo, nesse parágrafo, para poder explicar muito bem. Ele explica que é bom coração, uma pessoa ruim, uma pessoa com coração muito bom. Que o muito bom é aquele que se prejudica ao fazer o bem para o outro. Ele diz esse não é o caminho do equilíbrio. O caminho do equilíbrio é a pessoa não ser ruim, ela pode ajudar, ela vai ajudar, desde que não fere ela, desde que não prejudique ela. Esse é uma pessoa de bom coração. Vamos ver mais um parágrafo. Paciência. O que quer dizer paciência? É o meio entre a raiva e a insensibilidade face aos que o envergonham. Isso é paciência. Então, é o caminho do meio, tem que ter paciência, calma, não fica com raiva, e também não fica insensível àquelas pessoas que te envergonham, sabe? Você tem que ter o caminho do meio. O que é a modéstia? A modéstia é o equilíbrio entre a impudência e timidez. E quer dizer aquela pessoa que ela não tem poder nenhum, ela não tem pudor nenhum. Sabe? Então, a modéstia é aquela pessoa que ela é recatada, tá? Entre a impudência, quer dizer, aquela pessoa que não tem, sabe, pudor nenhum, aquela pessoa que ela descancarada não tem, né? E entre o outro que ele é tímido demais. Então a pessoa tem que ser modesta. Ele fala, estas definições eu as deduzi das palavras do nosso sábio de abençoada memória. O tímido é aquele que é repleto de vergonha. Isso não é bom. O cara que é tímido demais, vamos dizer assim. Ele é repleto de vergonha, então ele não vai fazer nada, vamos chamar ele para falar, não, eu tenho vergonha, etc. Não. E o modesto é que sente, e o modesto que sente vergonha é o equilibrado. Modesto é que ele sente a vergonha, é uma pessoa repleta de vergonha. Ele também sente a vergonha, mas é uma pessoa equilibrada. Mas o Leonardo, vamos ver, ele vai falar. Se for chamado para falar, o exemplo que eu estou dando aqui, caso ele for chamado, o tímido não vai falar, ele é tímido demais. Mas aquele que é, sabe, aquele que é modesto, ele sente uma vergonhinha também, quando fala, mas pelo menos ele sabe ponderar. Como os sábios afirmaram em Perkei Avot, está escrito no capítulo 2, versículo, na Mishnah 5, está escrito, o tímido não aprenderá. É isso que a gente tinha falado anteriormente, lembra que eu falei para vocês? Que está escrito, Lo abaishan lomed, quer dizer, não o tímido não aprende. Por que o tímido não aprende?
que ele é tão tímido, ele não vai perguntar para o mestre, que ele não vai revelar para o mestre que ele não entendeu. Ele tem vergonha de falar para o mestre que ele não entendeu. Ele tem vergonha do que o mestre vai falar, então ele não aprende, se ele é tímido demais. Então ele tem vergonha. Se ele tem vergonha, tá? E aí, então ele não vai perguntar. Então a ética dos pais fala, o tímido, ele não aprende, o tímido não aprenderá. A continuação lá na ética dos pais diz, velo a captan melamed. Também a pessoa exigente também não ensina. Assim como o tímido não aprende, e a pessoa exigente demais, quer dizer, a pessoa sabe, tough, aquela pessoa durona, também ela não ensina. De qualquer maneira que a gente vê que o caminho correto, entendeu? É a pessoa que ela está no caminho do meio, certo? Ela não pode ser nem tímido demais e nem uma pessoa sem pudor algum. Então ela tem que ser modéstia. A modéstia. Não disseram que quem sente vergonha não aprenderá. Assim, disseram também no capítulo 5:20, a pessoa que sente vergonha irá para o paraíso. E não o tímido. Então ele diz assim, é que ele divide, o tímido é uma vergonha em excesso. E a vergonha é a vergonha equilibrada. Então, quando ele usa aqui vergonha, ele está falando que é o lado positivo. Então, o tímido não aprenderá, o tímido é o em excesso. E a vergonha é a dosada. Então, não sabe se fala com a pessoa que ela tem vergonha. Ela é uma pessoa que vai aprender, que sente vergonha. A pessoa que, veja, primeiro ele fala que quem sente vergonha demasiado, ela não vai aprender. Mas ao mesmo tempo, os sábios falam que a pessoa que sim sente vergonha, ela vai vir para o paraíso. E não o tímido, tá vendo? Ele diferencia o tímido, que é a vergonha em excesso, de uma vergonha convencional, que é aquela vergonha que traz a pessoa, sabe, aquela modéstia. Por isso, coloquei a modéstia como equilíbrio, tá vendo? Por isso que ele coloca que a modéstia seria o equilíbrio entre a pessoa ser tímido demasiado, certo? Também, as outras características necessitam ser definidas por nomes convencionais, para se entender o significado dos conceitos. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos ler mais um parágrafozinho, e depois vamos debater o que a gente falou agora, para não ficar muito pesado, pessoal. Vamos lá. Muitas vezes as pessoas erram com referência a estas ações e pensam que um dos dois extremos é bom e uma virtude da alma, tá certo? Olha que ele fala que bonito. Que a gente falou antes, pô, muito bom, por que você não pode ser bom demais mesmo que eu vou sofrer? Estou sendo bem para o outro, isso é uma virtude. Virtude, ele falou no início do capítulo, é o caminho dosado das almas, é o estado, a característica da alma que a pessoa tem que pôr. E esse é o caminho, é o equilíbrio do meio. Isso são chamados de boas ações. Então não confunde quando você vai ao extremo em um desses comportamentos que a gente falou anteriormente, qualquer extremo, e às vezes o extremo que parece que você está sendo muito bom, e você acha que você está abafando. Diz ele, muitas vezes as pessoas erram com referência a estas ações e pensam que um dos dois extremos é bom e uma virtude da alma. Ele fala, às vezes pensam que um extremo é bom, como quando pensam que a temeridade é uma virtude e chamam os temerários de corajosos. Sabe? Você fala, a pessoa que precisa ter temor a Deus, a pessoa que teme o suficiente, tá? Essa é uma pessoa digna, essa é uma pessoa que vai merecer, porque ele tem um temor, assim, em alto escalão, ele é uma pessoa que realmente teme, ela é uma pessoa... Não, não, não. Ele traz assim, se eles veem uma pessoa extremamente imprudente e arrojada em uma situação perigosa, que se atira intencionalmente ao perigo e se salva às vezes, louva-não e chama de corajoso. Só fala o seguinte, olha, você viu? Estava a correnteza e estava levando a pessoa, ele pulou no mar para poder pegar alguém. Esse cara é corajoso. Meu, muitas vezes, pelo Allahá, esse cara é um estúpido. Esse cara está fazendo uma coisa contrária à orientação. Isso não é chamado de coragem. Isso é chamado de uma estupidez que não tem tamanho. Tá? Porque pode ser que realmente ele não sobreviva, certo? Pode ser que ele está colocando uma... Ele é crente que ele está fazendo uma mitzvah e, na verdade, ele não está fazendo uma mitzvah. Então, acham às vezes que o outro extremo é bom e dizem que alguém que se deprecia é paciente. Fala, olha, o cara que... E muitas pessoas acham assim, você sabe? Pelo menos eu já tive essa sensação muito, muito, muito. Pessoal, vivi isso. Estou falando para vocês como experiência.
sabe, a pessoa de se depreciar muito, porque você vê os outros que são bons e você não é nada, então você começa a olhar, você não presta, você não é nada, e você acha que você está abafando, que você é humilde demais, não tem um cara mais humilde que eu, tá vendo como eu sou bom? Ridículo, né, a pessoa falar isso. Espelho meu, tem alguém mais humilde do que eu. O cara que fala uma coisa dessa, meu. E dizem que alguém que se deprecia é paciente. Ou, cara, tem que saber, se deprecia é bom, porque olha só, ele é paciente. Ou que o preguiçoso está contente. Ou que alguém sendo insensível ao prazer pela indiferença de sua natureza é moderado. A gente confunde tudo. Isto é, temente a Deus. Fala, não, tá certo, olha o cara que é assim. A gente acha que as extremidades, às vezes, é uma boa conduta. As extremidades, às vezes, é o que há. É o carro-chefe, é o desejável, é o que a gente precisa alcançar. E, na verdade, é um grande erro. Então, devido a este tipo de erro, eles também pensam que a extravagância e a prodigalidade estão entre as ações louváveis. Mas falam, não, quer saber? Temos que, sabe, temos que chutar o balaca, vamos fazer, como você quer. Diz o Raman para nós, tudo isto é errado. Porque, na verdade, se louva o equilíbrio e o homem precisa ter isto em mira e pesar continuamente todas as suas ações com vistas a este equilíbrio. Só isso é fantástico, né? Então, você quer ser uma pessoa louvada? Você quer ser uma pessoa... Eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo, só para vocês entenderem. Até hoje eu reluto sobre ela, mas eu hoje entendo o que aconteceu. Apesar que eu entendo, mas né, eu ainda não sei se é o correto ou não, mas aconteceu de fato. Eu estava uma vez numa cerimônia de casamento, debaixo do palio nupcial. E eu, obviamente, fazia parte lá, estava ajudando os rabinos que estavam fazendo o mestre de cerimônia, porque eu costumo ser convidado muitas vezes para ser mestre de cerimônia, enfim, para chamar as pessoas e organizar o próprio o próprio cerimonial, o cerimonial do casamento. E, e de repente, uma garrafa que estava lá de vinho, alguém esbarrou na mesa e caiu, então molhou o chão. Eu imediatamente fui pegar um guardanapo para secar. O rabino que estava lá me puxou na mão e me segurou. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, caiu, vou lá secar. Ele falou, isto não é para você. Engraçado, foi uma cena curiosa. Eu fui na maior, eu não fui nem bem. Qual o problema? Eu vou lá secar. Ele falou, não, não, não. Nós estamos aqui numa cerimônia, você agora, sabe, você representa, né? Tem pessoas que são apropriadas para fazer isso, elas vão vir fazer. Não é você que tem que fazer isso. Na hora, eu achei super estranho, porque para mim é extremamente natural. Qual o problema? Deixa eu lá abaixar e limpar. Porque para mim eu não via como. Mas eu entendi a posição depois do rabino que ele quis dizer: olha, segura, cara, não, tem coisas que não é apropriado para você ou para uma situação que você está, no momento que você está. É, enfim, para que as pessoas não percam um pouquinho de respeito, então, enfim, que tem que dar para uma pessoa que tem um cargo, etc. Eu entendi o que o Rabino estava falando, que ele estava buscando um equilíbrio, tá? Ele estava querendo falar, cara, não se menospreze, não se rebaixe, etc. Apesar que é muito meu natural, entendeu, de fazer essas coisas, de realmente ser da galera, entendeu? Isso aqui, quem me conhece sabe que eu tenho essa característica, e não de ficar em patabar, essas coisas, eu não rogo essas honrarias, né? Não é realmente o meu carro-chefe, não é o que eu dependo, não é daquilo que eu vivo e não é daquilo que eu almejo, etc. De qualquer maneira, pessoal, eu quero só concluir essa ideia que a gente estudou aqui uma hora, Baruch Hashem. Nesse capítulo, a gente vai parar assim, nessa página 25 aí, nessa parágrafo saiba. Vou até colocar aqui um sinalzinho para a gente lembrar na semana que vem. O que a gente viu hoje aqui no Maimônides? A gente só viu aquilo que a gente estudou em Rodeot, que o caminho do meio é o caminho correto. Lá nas leis de Deot, de comportamento, ele não entra em detalhes. Por isso que eu queria trazer essa obra para a gente estudar. Você viu quanta coisa ele abordou aqui? E ele está falando para a pessoa, cara,
Saiba o caminho do meio, porque o caminho do meio é o caminho bom, é o caminho correto. Pode a pessoa passar ao extremo? Nós vamos ver que sim, ele vai abordar sobre isso no capítulo. Nós vamos estudar isso, sobre isso. A pessoa ela pode realmente, e quando ela deve usar extremo, e quando, em que situação ela pode usar o extremo. É convencional a pessoa usar o extremo? Não, não é convencional. É o exigido? Não. O caminho exigido é o caminho do meio. Esse aqui é o caminho correto, tá certo? Então, quando a gente se depara com um livro como esse, né, Maimônides, sabe, há tantos e tantos anos atrás, sabe, falando de uma maneira tão natural, tá, das coisas tão mundanas e sentimentos que a gente tem que realmente pensar. E quando a gente põe na balança o que ele está falando, ajuda a gente, sabe, na hora de tomar uma decisão. Acontece tanto isso. Então as pessoas pedem ajuda, não sei o que mais, eu vou ajudar, vou me prejudicar, não vou me prejudicar, sabe? Eu posso e não faço, eu sou ruim. Tá, eu posso me prejudico, eu estou fazendo uma coisa muito bom, mas eu estou saindo, eu estou me prejudicando, isso eu não preciso. Sabe? A pessoa precisa pegar o caminho, sabe? Esse é o caminho do bem. Tem que ser humilde. O que é humilde? Humilde não é se rebaixar, mas humilde também não é se orgulhar. Eu não posso mergulhar, eu tenho que reconhecer quem eu sou, e ao mesmo tempo eu não posso deixar ser pisoteado. E assim vai na vida. Se a gente tem essas regras que ele está pondo, as coisas ficam mais fáceis amanhã, né? É, da gente levar uma vida muito mais sadia. Esse é o propósito. A gente está estudando isso aqui para poder realmente analisar cada caso da gente e a gente viver de uma maneira mais feliz. A dica está aí, sabe? Os sábios já falaram, a gente só precisa focar em cada item do nosso equalizador. Cada caso que te vem, você tem que ponderar naquela hora, tem que ver o que está acontecendo. E agora a gente já sabe qual que é o caminho do meio. A gente tem que ver se a gente está fazendo a coisa certa. E pronto, você vai ter uma vida mais sadia. Eu acho bacana a gente estudar e ler sobre essas coisas que são aparentemente espirituais, porque na verdade são sentimentos que a pessoa ela tem, como ele chama de virtudes ou como ele chama de boas ações, e cada um se depara na vida dele. E aí com essa balança que ele pôs aqui nesse capítulo que ele está nos ensinando, a pessoa ela é capaz realmente de ver em qual lado ela está. Estou do lado direito, no extremo para o bem, que o extremo também nunca é bom. Estou ao extremo esquerdo do ruim ou estou no equilíbrio? Vida sadia, Maimonides entende que é a vida equilibrada. E a gente precisa mais que nunca nesse período de pandemia, a gente começando a ficar maluco. E isso ajuda a gente realmente focar, pensar e ver o que é certo e o que é errado. Tá certo, pessoal? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Eu vou interromper a gravação do nosso Shiura aqui. Muito bem.